Sejam bem-vindas todas as almas iluminadas do signo de Touro. Vamos fazer a nossa leitura. Para quem está a chegar de novo, estamos no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz. E para quem não me conhece, eu sou a Jacinta. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like, partilhar e agora também podem hypar os vídeos. Olha que maravilha, que modernidade! Vamos lá então, não se esqueçam de interagir comigo de uma forma tão generosa e tão genuína como é habitual da vossa parte. Eu fico muito feliz com isso e muito grata, mesmo muito grata. Então vamos lá, com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui, sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Três coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. Deixa-me cá só aqui ligar o candeeiro. Já está a entardecer, precisamos se calhar de mais um pouquinho de luz. Então vamos lá com o tarô astrológico. Tirar uma cartinha para direcionar a nossa leitura. Um 7 de água. Um 7 de água. Aqui um 7 de água. Muito interessante porque esta carta pede para definir uma estratégia, para não se precipitar, para não ter pressa, para não ceder a pressões. Precisamos estar conscientes do nosso valor, conscientes das nossas decisões, conscientes daquilo que efetivamente queremos, sem ceder a pressões de ninguém. Porque esta carta do 7 de água pede exatamente isso. Olha, não cedas a pressões, faz uma reflexão, não te precipites nas tuas escolhas para que possas resolver aquilo que tens que resolver. Esta carta às vezes pesa muito porque tem interferência de pessoas que estão às vezes à nossa volta e que nos podem criar algumas ilusões em relação a algumas coisas e a algumas questões. Portanto, vamos lá ficar atentos, atentas, definir aqui uma estratégia para seguir em frente, mas conscientes de que essa estratégia é escolhida por nós, que é definida por nós e que somos nós que temos aqui que fazer essa escolha, e para isso temos de ponderar, temos que marcar limites, temos que definir como seguimos em frente, e é o que diz este 7 de água. Vamos com o tarô Rider-Waite. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Ai, não estou confortável. Deixa-me cá pôr. Três coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. Vamos lá então. Um 4 de pentáculos, um 4 de ouros. Mais uma carta que fala de paragem, de reflexão, de usufruir daquilo que tem aí, de estar a gozar a estabilidade, a tranquilidade, a segurança que já
adquiriu na sua jornada. Portanto, temos aqui tourinhos e tourinhas que já estão neste momento mais estabilizados, mais seguros, mais tranquilos em relação a alguns processos que foram desafiantes ao longo destes anos e que agora estão aqui num momento de paragem a usufruir desta tranquilidade, desta estabilidade e destes frutos que já conseguiu colher. Portanto, aqueça o coração, mime-se, cuide de si, do seu corpo, da sua alma, vá ao cabeleireiro, compre um livro que gosta, que acha que vai gostar de ler, mime-se com alguma coisa. A morte. A morte. A dizer que nós estamos a chegar de um processo que para alguns já está definitivamente encerrado ou transformado e para outros de nós pode estar ainda em processo de terminar ou de se transformar. Temos de ter aqui pessoas do signo Touro que já vêm desse período em que fizeram cortes, em que fizeram transformações profundas na sua vida e isso permite-lhes já usufruir desta estabilidade, deste 4 de espadas. E depois temos um cavaleiro de paus, alguém determinado, alguém que já está aqui na luta. Esta luta é uma luta profissional, é colocar em ação os seus desejos, os seus sonhos. Este cavaleiro de paus tem uma grande vontade e uma grande determinação. Ele quer chegar a ser um rei de ouro, de paus, ele quer chegar ao poder e à determinação e à liderança que o rei de paus tem, mas está aqui envolvido e empenhado nessa questão. Vamos ver agora no bloqueio o que é que está. A nostalgia, o passado. Credo, ainda há aí desse lado quem esteja nesta? Valha-me Deus. E depois um rei de paus. Como resultado da leitura. Um 10 de copas. O reconhecimento, a felicidade, a harmonia, a tranquilidade. O percurso feito, realizado. Aqui no final do deck, não tenham dúvidas. Aqueles que não estão aqui ainda vão chegar lá, mas eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Então, nós estamos numa energia de estabilidade, mas mesmo assim ainda temos que fazer aqui algumas escolhas. Ainda estamos aqui com algumas questões, porque este 7 de água diz que é preciso não ter pressas, é preciso definir uma estratégia em relação a tudo aquilo que diz respeito aos afetos, às parcerias. É preciso estar de facto aqui focado, é preciso delinear uma tal estratégia ou estabelecer um limite em alguma coisa que vocês querem realizar, mas essa estratégia, esse limite, esse direcionamento, essa forma de resolver tem que ser só vocês a decidir, ou seja, não podem permitir a interferência de mais ninguém, porque esta carta fala-nos de interferências de outras pessoas. Não tenha pressas, não ouça ninguém, ouça o seu coração, a sua alma e a sua intuição, mais nada para resolver isso, porque se entra em pressas pode haver aqui alguma coisa que não corre bem, porque a pressa é inimiga da perfeição. E nós pertencemos ao elemento terra e gostamos de as coisas seguras, resolvidas com responsabilidade, com segurança, com estratégia, exatamente, para que tudo corra bem e possa estruturar-se, materializar-se. E nós já temos aqui uma energia que é o 4 de ouros, que diz que já chegamos aqui a este momento de estabilidade e de colheita.
já podemos respirar mais lentamente, já podemos parar para olhar, avaliar como é que vai ser daqui para a frente. Claro que quase todos nós estamos a chegar de um processo, vimos de um processo de alguma coisa que cortámos definitivamente e que encerramos. Para alguns este encerramento e este corte ainda não está definitivamente feito, porque a morte ainda está aqui na casa do passado, que ainda é presente para alguns. Depois temos na casa do futuro um rei de paus. Uma figura da corte, alguém que tem poder, determinação, motivação, capacidade de conquistar, é alguém que quer de facto chegar a esta energia do rei de paus, e cá está ele a dizer que sim, que é um facto. Este cavaleiro, os cavaleiros são sempre energias que já estão a acontecer, são já energias que se movimentam quando caem numa leitura, ou seja, aí desse lado, a ação deste cavaleiro, a energia, o desejo, a motivação, o poder de competição, já está aqui em ação. Mas também pode haver aqui alguma irritabilidade, algum temperamento um pouquinho mais agressivo, que possa acontecer e que possa surgir de nós para outras pessoas ou de outras pessoas para nós. Não está excluído isso. Temos aqui no bloqueio um 6 de copas. Este 6 de copas fala-nos de nostalgia, de recordar um passado, de reviver alguma coisa que foi importante para nós e de ir lá, como eu costumo dizer, dar de beber à dor. Cuidado, porque o passado deve ser visitado, revisitado, mas com conta, peso e medida, porque esta carta fala-nos também de relações familiares, fala-nos de relações com pessoas que nós tivemos na infância, fala-nos do passado. E às vezes é mesmo o passado que volta para ser discutido, falado, conversado e até às vezes definitivamente encerrado. Mas está no bloqueio. Portanto, se está no bloqueio, temos aqui algumas pessoas que têm alguma dificuldade ou estão a sentir alguma dificuldade de resolver esta questão do passado. E é preciso que seja resolvida, porque esta morte, este arcano número 13 que está aqui na casa do passado, que ainda é presente para alguns, precisa de ser definitivamente resolvido e tem a ver com esta carta que saiu no bloqueio. A morte tem que definitivamente encerrar este passado. Para que possam vibrar neste poder, nesta liderança. O Rei de Paus sabe muito bem o que quer, sabe muito bem para onde se dirige, sabe muito bem a quem se dirige, sabe muito bem o que fazer da sua vida e como colocar o seu poder em ação. Este Rei de Paus, tal como o Cavaleiro de Paus, nós temos aqui o Cavaleiro e logo em sequência temos um Rei de Paus, diz que o poder está aqui concentrado, uma ação, uma energia, uma determinação em conseguir alguma coisa que é inequívoca, indiscutível. Portanto, temos aqui pessoas do signo do Touro que estão absolutamente decididos e decididas a levar a bom termo os seus desejos, os seus sonhos, os seus ideais, os seus amores, as suas parcerias, as suas lutas. Como é que vão fazer isto? Com estabilidade, com segurança, mas com a capacidade de perceber que para que alguma coisa siga em frente e se atinja este patamar de poder que este Rei de Paus aqui oferece como
desfecho da vossa leitura, é preciso encerrar, é preciso cortar, é preciso transformar. A morte diz que nada daquilo que não te agrega deve permanecer na tua energia. É para encerrar definitivamente. Portanto, olha lá para esse passado, olha lá para essa situação que tu tens que resolver, que tu tens que trabalhar no sentido de que isso se resolva definitivamente. Pode ser tanta coisa, podem ser situações que têm a ver com empresas. É muito mais sobre trabalho do que propriamente trabalho e família do que propriamente amor, porque não temos aqui apenas um 6 de copas e que, sendo uma carta da energia do elemento água, que nos fala de emoções, de sentimentos, de amor, de coisas que fluem naturalmente, de conexões especiais, fala-nos essencialmente de coisas que nós passamos, que às vezes recordamos com nostalgia, com vontade de voltar a viver essa situação. Ora, o passado não é para se voltar a viver, quanto muito é para se recordar, e esta carta fala-nos exatamente disso. Portanto, de aquecer o coração com essas boas recordações que tem de um grande amor, de familiares, de parcerias, de amigos maravilhosos que teve na infância e que já não vê há muito tempo. Tudo isso está aqui esclarecido nesta carta. Mas o que eu vejo é que é mais complexo do que isso. É um assunto que tem a ver com este passado, que tem a ver com alguém do vosso passado, ou de pessoas do vosso passado que podem estar presentes na vossa vida neste momento, mas que são presentes no sentido de estarem cá, de falarem com vocês eventualmente, mas esta conexão de alguma forma vem de lá de trás e é preciso aqui cortar com ela. O que é que ela está a dizer a Jacinta? É verdade. Às vezes há conexões e situações que vêm à nossa vida que são de uma importância extraordinária para todos nós, mas que a partir de determinada altura ficam sem expressão. Nós recordamos aquilo, foi tão bom, mas depois quando perguntamos muito claramente ao nosso coração e à nossa alma: e agora? Eras capaz de voltar a viver com essa pessoa? E agora? Eras capaz de voltar a ter uma relação tão intensa, tão profunda, tão leal, tão determinada, tão amorosa como tiveste com essa pessoa? Eventualmente não, porque alguma coisa aqui tem que ser terminada ou transformada para que possa seguir em frente. Isto também pode ter a ver com situações familiares, porque este cavaleiro de paus, ele quer colocar em ação alguma coisa que o leva a mais poder, e este rei de paus, que é o desfecho da leitura ou o resultado da nossa leitura, diz que é isso que tem que ser feito, tem que ser resolvido, e para isso aqui está a ação, a vontade, a determinação, a motivação, o desejo de alguma coisa que vai ter que ser finalizada para que este poder possa ser exercido. Vamos lá com a Santa Sara Kali, cigana bonita de vestido azul, a ver o que é que ela nos diz mais sobre este 6 de copas. Que passado é este? Que nostalgia é esta? Que pessoa é esta que ainda baila na vossa cabeça ou na nossa cabeça? O que é isto exatamente? Que conexão tão especial é esta que você nem se permite mergulhar nela de uma forma clara? Pois claro que não, porque se a nostalgia
mergulhar no passado e aquecer o coração. Isso está no bloqueio. Há aqui alguma mágoa, algum transtorno, alguma dificuldade que vos impede verdadeiramente de revisitar esse passado sem que isso vos incomode. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Pois é, este 6 de copas é aí alguma coisa do passado que ainda mexe com as estruturas, que ainda não está definitivamente encerrado, porque temos ali a morte ainda na casa do passado, mas que ainda está presente para alguns. Vamos ver com a Santa Sara Kali. Pois é, é mesmo um assunto familiar, que pode ser um processo na justiça, que diz que tu não tenhas pressa, tal como diz aqui este 7 de água. Não tenhas pressa, tem calma, tem tranquilidade. Estás eventualmente a subir esta montanha, mas tu vais chegar lá em cima. Não tenhas de facto aqui nenhuma pressa, porque vais chegar a este patamar e vais resolver esta questão e vais sair com a vitória e o poder deste cavaleiro e deste rei de paus. Porque esta carta fala-nos efetivamente de obstáculos e limites que aparecem, que são desafios firmes, mas que depois de uma boa escolha pode efetivamente aqui os problemas serem resolvidos com equilíbrio e com tranquilidade, porque subir uma montanha é um passo de cada vez. É preciso resiliência, é preciso força, e esta força às vezes é uma força muito mais interior do que física. Subir uma montanha exige um grande esforço, uma grande determinação, e determinação é o que não falta a este cavaleiro e a este rei de paus. E vocês têm neste momento estabilidade para fazer isso. Estabilidade a todos os níveis. Estão no meio da jornada, mas eventualmente estão seguros, tranquilos, capazes de perceber que podem fazer os cortes necessários para seguir em frente e resolver definitivamente alguma coisa que têm que resolver. Até porque no final do deck, ou no oculto, nós temos esta maravilhosa carta. É um final de um ciclo, que se encerra aqui com este 10 de copas, a dizer que vais vibrar num grande equilíbrio junto das pessoas amadas e das pessoas queridas. Esta é de facto a carta de uma família feliz, de um final feliz. Portanto, anuncia-se aqui um final feliz para alguma coisa. Vamos agora com o tarô da sorte tirar uma carta para encerrar a nossa leitura, que está direta, clara, assertiva e sem nenhum tipo de dúvida, porque não há aqui dúvidas. Nós estamos com estabilidade para resolver a nossa vida e chegar a esta maravilhosa energia do Rei de Paus, através da ação, do dinamismo, do movimento deste Cavaleiro de Paus. E sim, temos que fazer aqui um corte com o passado. Temos que fazer aqui um corte com o passado. É importante, mas para alguns de nós do signo de Touro, esses processos, se bem que estejam quase finalizados, de facto não estão finalizados, porque está aqui a morte ainda na casa do passado. Sim, é uma carta que já nos fala do passado, mas também nos fala do presente ainda para alguns que estão aí desse lado. Vamos lá então. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Vamos lá então tirar uma cartinha para encerrar a nossa leitura. Reflita. É o julgamento
que está negativado. Bem digo eu que há aqui coisas do passado que ainda não estão resolvidas. Não invente desculpas. Avalie os seus atos com equilíbrio e verdade. Abandone sentimentos de orgulho, apego e rigidez. É hora de reavaliar velhos conceitos, hábitos e pensamentos. Só assim encontrará a felicidade. Portanto, não se esqueça de que este julgamento fala do recebimento por merecimento. E ele diz aqui que ainda temos, alguns aqui podem ainda ter que equilibrar alguns sentimentos de orgulho e de apego e de rigidez que eu penso que tem a ver com família. E, portanto, vamos lá reavaliar os velhos conceitos, pôr de parte este orgulho, este apego e esta rigidez, sem desculpas, para que possamos, de facto, ser merecedores de que este julgamento nos apareça nesta posição que diz que estamos prontos para ressuscitar dos mortos. Parece que ainda não estamos prontos para ressuscitar dos mortos, então é preciso, se calhar, fazer perdão, olhar, de facto, refletindo e não encontrar nem procurar desculpas para não abandonarmos o nosso orgulho ou a nossa vaidade, o nosso apego ou a nossa rigidez. Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Touro.